Hoje a gente vai falar do processo de criação de uma festa. E a gente trouxe o passo a passo de como acontece a montagem de uma festa, desde a hora que a gente chega, o salão completamente vazio, e depois essa festa vai nascendo, vai começando a tomar forma. Existe todo um processo de inspiração e de como a gente criou a temática e o porquê dessa festa está começando a ter essa cara. Obviamente, o primeiro de todos os passos é a conversa que a gente tem com o dono da festa, ou os donos da festa. Existem festas que têm 1, 2, 5 ou 10 donos. Independente de se você está comemorando o seu aniversário junto com amigos, ou um casamento, ou uma bodas, ou seu aniversário sozinho, ou simplesmente celebrando a vida, é muito importante essa primeira conversa com a pessoa que vai fazer a decoração da sua festa, do seu grande dia. Eu costumo dizer que a decoração, ela faz parte da coluna vertebral de um dia tão importante. Muitas vezes o dia mais importante da nossa vida. Eu acho que, independente de toda a energia e todo o investimento que você faça numa festa, o resultado final que ela vai te trazer, o que ela vai trazer e guardar dentro da sua memória sensitiva, é uma coisa que ninguém e nada tiram de você. Por isso é tão importante a gente festejar. É tão importante a gente estar convencido de que o trabalhão que dá fazer uma festa, no dia da festa é só alegria. Então, eu queria trazer um pouco para vocês o porquê eu montei essa curiosidade de ver desde a festa sem ter nada, o salão vazio, a toda a parte da gente chegando com os fornecedores, os técnicos, os cenotécnicos, que são pessoas bem importantes aí para garantirem a segurança do nosso evento, e trazer um pouco de mostrar como isso aconteceu. Essa festa que eu estou mostrando foi uma festa de 15 anos, uma festa num espaço que eu gosto bastante, que é a Casa Petra. É uma cliente de 15 anos que, apesar dela ter 15 anos, não ser ainda uma adulta formada, ela é uma pessoa de muita personalidade, é uma pessoa que trouxe já o saber do que ela queria como resultado final. Obviamente a gente agregou, incorporou várias ideias que foram bem-vindas e isso ajudou ao resultado final da festa, porque ela estava bem aberta às nossas ideias e fizemos muitas reuniões, não foram poucas. Então o bacana é que a coisa vai crescendo, a coisa vai nascendo. A pessoa traz aqui no escritório uma primeira intenção e a gente vai, junto com as reuniões, junto com a apresentação do projeto, junto com essa definição de uma série de referências, incrementando e aprimorando o projeto para ter o resultado final com a maior excelência possível. Quando a gente fala de uma festa que tem uma temática, que ela tem um tema, é muito importante esses estudos, tanto por parte do decorador, como por parte da pessoa que vai fazer a comida, como por parte do cliente, que também pode trazer o que ele gosta e o que ele não gosta tanto. É muito importante, por exemplo, a pessoa que vai fazer o som, a atração musical ou uma atração de performance, também está muito alinhado com toda essa temática. Porque você não, assim, o bacana é o convidado ele entrar na tua festa e ele entrar nesse mundo que você propôs a se fazer, que você dispôs a fazer para ele, né? Então é muito legal, eu costumo dizer que assim, aqui no escritório, quando a gente começa a falar sobre como vão ser as festas e qual vai ser a temática, a gente sabe de tudo, a gente sabe de cada detalhezinho que vai acontecer. Mas o seu convidado, muitas vezes o seu convidado muito próximo, às vezes o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, seus avós, os seus tios ou amigos íntimos, eles não têm a menor noção do que eles vão encontrar. Eles sabem que eles vão ver uma festa linda,
que eles vão ver uma coisa muito caprichosa, porque eles sabem que você é uma pessoa muito caprichosa e que tudo você faz bem feito. Ele sabe que se você está fazendo uma festa nesse lugar tão bacana, né? Porque quando recebe o convite, vê o espaço que isso vai ser feito, já fala, putz, vai ser uma festa em tal lugar, que bacana, já sei que vai ser coisa bacana. Então, tudo isso traz uma expectativa positiva, mas nunca ele sabe o que ele vai encontrar. Nunca ele sabe se ele vai encontrar um salão extremamente bem decorado, com mesas postas, lugares marcados, ou se ele vai encontrar um salão que tenha um mix de lounges com mesas, com bistrôs, com jardim, sem jardim. Então, essa coisa de você trazer o inusitado e surpreender na hora que abrem-se as portas da festa, do grande dia, é muito legal. Então, essa festa que eu tô trazendo aí para mostrar para vocês é uma festa, de novo, de 15 anos. A temática dela foi uma temática explorando a cidade de Nova York. Tanto a parte do underground de Nova York, aquela coisa que a gente tem do Sorro, de bairros até então não tão turísticos, né? Hoje em dia o Sorro é super turístico, mas na época que o Sorro começou a se mostrar como um lugar, venha me visitar, ele era inusitado e ele se manteve com essas características muito típicas dessa coisa meio industrial, dos grafitados, das paredes de tijolo, dos becos, né? Então, hoje em dia você entra num beco no Sorro, que é um lugar que você fala, meu Deus, onde eu tô? E você dá com um restaurante mais legal, de uma comida fusion maravilhosa. Então, a gente teve assim o desafio de trazer isso para essa festa. Conseguimos, como vocês vão ver na montagem aí, e a gente teve também um segundo momento da festa, que foi trazer aquele Manhattan turístico, glamuroso, Frank Sinatra, Central Park, aquela coisa luxuosa. Exploramos também com o recurso da projeção, que é um recurso muito legal que a gente tem hoje, a coisa do skyline. Então, a gente trouxe tudo isso e foi dividido em momentos da festa, né? Então, o convidado chegava na festa, ele não entrava pela porta convencional do espaço da Casa Petra, ele entrava por uma lateral, que a gente normalmente usa ou para fazer uma saída ou para fazer um fumódromo, e nós criamos uma cenografia de uma limusine, que ficou como se fosse um ponto instagramável da festa. Então, aquela coisa que a gente tem hoje em dia, super gostosa, de ter, eu quero botar uma foto no Instagram, uma foto minha com as minhas amigas, uma foto de eu arrumada, uma foto, um selfie, uma coisa mais informal, mas ao mesmo tempo que esteja gostosa o suficiente para eu colocar no meu Instagram ou no meu Stories, né? Então, a gente criou esse ambiente na entrada, que era a limusine. Em seguida da limusine, a pessoa dava no espaço que a gente chama do espaço de coquetel, que é o espaço antes da gente abrir a festa como um grande salão. Então, nesse espaço do coquetel, a gente explorou bastante essa temática do underground. Então, a gente trouxe um projeto de luz mais fechado, uma coisa mais cozy. A gente explorou bastante uma informação visual através de plotagens, que são tecidos que a gente estampa, né? E cria uma construção para ele estar como se fosse uma parede verdadeira. Você não diz que ali não existe aquela parede. Então, a gente trouxe uma arte que a gente buscou em vários lugares, do Sorro, do Nolita, do Chelsea, que são bairros bem arrojados de Nova York, né? Tivemos um pouquinho do Brooklyn também, que a gente trouxe. A questão dos móveis foram todos estudados bem, olha, minuciosamente, para trazer essa sensação da hora que a pessoa chegasse,
real que você estava no underground de Nova York. Outra coisa legal que a gente explorou nessa entrada aí, que eu acho que vale muito falar, é a questão dos drinks. Porque é aquela coisa, né? Quando você chega numa festa, o que você quer primeiro? Você tá muito aberto a entender aonde você tá chegando. Então você fala assim, bom, deixa eu entender o que é aquilo que eu falei antes. Será que vou estar um monte de mesas com cadeiras, todo mundo comportado ou não? Ou no caso de uma festa de 15 anos, será que vai ser aquela coisa que eu vou perceber ala de adultos, alas de jovens, aqui é onde vai ter a valsa e depois disso a gente vai ficar num espaço separado? E o que você quer, além de entender, é beliscar alguma coisa, para isso a gente tem um coquetel, e tomar um drink, que é aquele drink meio que, puta, vamos relaxar, vou já dar aquela entrada na festa, botar a minha intenção de me divertir num espaço. Então, uma coisa muito legal que a gente faz e a gente criou nessa festa foi a situação de ter um bar. Esse bar, ele tinha também, obedecia à temática da parte mais underground e mais inusitada de Nova York. E a gente brincou junto com a empresa de bar a questão dos drinks. Então, os drinks, eles tinham toda uma nomenclatura muito bacana, que era tanto a parte visual, como os nomes, tem um cardápio assim no canto do bar, e essa nomenclatura explorava lugares e personalidades que remetem você a Nova York. Então, isso foi um negócio que deu um resultado muito bacana. O bar foi bem disputado. A gente tinha um batalhão de garçons, porque a gente não tinha uma ilha fixa de coquetel. Então, a gente tinha um batalhão de garçons com as comidas sendo servidas volantes nesse primeiro momento do coquetel. O pessoal que fez o buffet entrou muito bem na temática. Então, a forma que eles apresentaram as comidas eram aquelas formas que nem existem em Nova York, que em cada corner, em cada esquina, tem uns carrinhos, como se fossem carrinhos que vendem desde sanduíches, hot dog, aqueles sanduíches que tem aquela carne cortada, que agora não me lembro o nome, pretzels, que é uma coisa de massa que fazem, que é uma delícia. Eles fazem aqueles donuts. Então, assim, tem muito isso quando você passeia pelas ruas. E é um costume do turista e até do nova-iorquino que vive correndo, passar a pegar um sanduíche, um kebab, aquele sanduíche que chama kebab, pega um kebab, pega um refrigerante, um suco, uma coisa para tomar, continua andando, comendo, come dentro do metrô. Então a gente quis passar isso para o convidado na hora que ele entrasse no coquetel. Então não era um coquetel que tinha os canapés convencionais, era um coquetel que tinha as coisas para você entrar na mídia temática de Nova York. Então fizemos esse approach todo, esse início todo da chegada do seu convidado no coquetel, e quando dá aquele tempinho, que tem meio que um padrão de tempo de coquetel, né? Normalmente o coquetel dura de 40 a 1 hora, né? Então, quando deu esse tempo, a gente abriu as cortinas. E aí as cortinas fizeram exatamente o divisor de águas de você sair dos bairros mais inusitados de Nova York e ir para o Upper East, né? Então você foi para o Upper East Side, que é a parte mais glamurosa, mais turística até, falando, aquele turista que fala, eu fui para Nova York e eu fui passear no Central Park, que realmente é maravilhoso, eu fui visitar os museus. Então, assim, a gente trouxe essa pegada mais do Nova York mais tradicional, né? Então, a partir desse momento, foi muito legal, porque a gente tinha uma cenografia um pouco mais
cara de Nova York tradicional, né? Isso não significa mesas redondas com cadeiras sentadas, não significa, mas significa que a gente tinha um pouco mais de flor, a gente tinha esse skyline projetado que mostrava todos os prédios altos iluminados. Uma coisa muito interessante do recurso que a gente usou com a projeção e que acontece muito em Nova York, aquele prédio que tem uma torre que ela faz a divisão de cores o tempo todo. Então quando tá aniversário da independência da França, eles iluminam com a bandeira da França. É uma data importante, eles iluminam com a data importante. Aquela época do Outubro Rosa, ele fica cor-de-rosa. Então assim, a gente trouxe isso também para trazer de novo toda aquela sensação gostosa para o convidado, que você está agora num outro lugar. Você pegou o seu metrô, foi rumo ao Upper East Side e chegou ali, né? Então a sensação era para dar isso. E a gente fez um recurso bem interessante também na pista de dança, que nós fizemos uma manta de balões, não os balões cheio de gás a hélio, é uma manta mesmo, que dá para ver nas imagens, é uma manta que ficou como se fosse um teto nessa pista de dança. Então isso criou um ambiente bem bacana para o momento da valsa, porque teve uma valsa da debutante com o pai, que foi muito emocionante, porque, de novo, é uma menina que tem muita personalidade. Então, apesar dela ter feito uma festa de 15 anos, que tem aquela tradição da festa de 15 anos, que ela quis estar de branco para dançar com o pai dela, ela teve a personalidade de ser só ela dançando. Depois ela dançou com pessoas queridas, avô, namorado. Então assim, isso tudo trouxe uma coisa bem bacana, diferente do que aquela festa de 15 anos que a gente tem os 15 valsantes, né? Então foi bem bacana também trouxe de novo uma coisa diferente para o convidado, inusitado para o convidado, que veio e de repente ele viu, vai ter uma valsa, eu tô esperando que seja aquela coisa tradicional. Não foi bem diferente. Outra coisa bacana que nós trouxemos, falando um pouco aí da cenografia, da forma da festa continuar acontecendo, foi que não teve aquela coisa totalmente dividida entre adultos e crianças. Não, estava todo mundo bem integrado, curtindo a festa como um todo, e isso aí foi muito, muito bacana. Aí a gente entrou com coisas diferentes, arrojadas, e uma das coisas assim que me tocou bastante o coração e eu achei muito legal foi o seguinte: o bolo dela era um bolo que ele foi construído como um bolo, só que ele tinha uma estrutura que coroava o bolo nos 4 andares que tinham, que a gente iluminou ele todo com mini luzinhas. É um fiozinho de cobre que tem bateria, então você não precisa de tomada, porque o bolo estava num carrinho que andou em vários momentos da festa. Então ele tinha como se fosse um prédio de Nova York, e o prédio com as janelinhas acesas. Então ficou muito interessante. Ele não ficou um bolo infantil, ele ficou um bolo jovem, e ao contrário, ele trouxe uma sensação arrojada à festa. E o que eu posso dizer também que me tocou bastante a ideia que a gente criou junto com a aniversariante e os pais dela, que participaram bastante, e ficou muito legal, foi que em vez de você ter uma mesa de doces tradicional, nós tínhamos 4 carrinhos que andavam pela festa com os docinhos e guloseimas. Então, por exemplo, a gente tinha esse carrinho, a gente colocou uma bateria para sustentar os neons, que eles eram todos de neon, que foi um pouco para trazer alguns táxis que são muito divertidos, que andam por Nova York, e eles fazem toda a silhueta do carro com aquela corda de neon. Então a gente trouxe essa coisa do neon que ficou super interessante no carrinho de doce, e ali as copeiras, que estavam vestidas de uma forma muito informal, passeavam pela pista de dança, pelos lounges, pelas mesas, pela parte do underground, levando
essa coisa dos docinhos estarem ali, você não precisava levantar. E tinha tanto docinhos gostosinhos de doceiras, como jujuba, bombom, sonho de valsa, aqueles, né, delicados, aqueles docinhos mais azedinhos que a gente usa. Então ficou muito legal. Foi mais uma coisa interessante aí que a gente pode dizer, até para ter como ideia, para levar para algumas outras festas. Porque tudo isso a gente está falando e sabendo que deu um resultado muito positivo na festa, mas tudo isso é uma questão que a gente fala bastante no escritório, que às vezes de encontrar uma certa resistência no arrojar, né? Então, por exemplo, às vezes a gente recebe um cliente, uma cliente, de novo, pode ser uma noiva, pode ser um noivo, pode ser um aniversariante, pode ser um executivo que vai fazer uma festa de aniversário da empresa dele, e a gente percebe que a pessoa tem muita vontade em arrojar. A pessoa tem vontade em falar, eu quero, assim, causar na minha festa. E nem sempre, na hora que você começa a apresentar essa proposta arrojada, a pessoa se sente confortável, porque vem aquele medinho de, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir segurar a peteca de fazer uma festa completamente arrojada? Ou será que eu devia realmente ir para uma coisa mais tradicional, sem erro? E quando a gente consegue entregar, finalizar e visualizar, que no nosso mundo não é tão raro, mas o legal de ter segurado isso, de ter, vamos, arroja, faz, e ver o quanto isso se tornou inesquecível na cabeça das pessoas, a gente fica mais ainda convencido e gosta mais de mostrar para vocês como é legal arrojar, como é legal segurar a peteca de uma temática, não ter medo de arrojar. Obviamente, nunca abra mão de uma equipe competente, nunca abra mão de reuniões esmiuçadoras que tragam para você a certeza e a segurança de que o que você gostaria de mostrar é o que você está mostrando, de que o profissional que está te atendendo é um profissional que está entendendo, que tem, de fato, aquela afinidade com você, de você poder falar, olha, eu estou gostando, mas eu quero que mude aquele canto, ou eu não estou gostando, eu quero mudar o rumo dessa prosa. Isso é muito importante, é muito, muito importante você ter esse conforto. Então, é muito legal a gente dividir essa experiência e alegria em ter um resultado tão legal de uma festa e de um momento tão perfeito na hora da entrega. Muito bom.